Sejam todos bem-vindos ao canal Geopolítica. Nesse tema de hoje abordaremos sobre a formação e a composição do nosso planeta. Nós sabemos que o universo, segundo estimativas aí, ele beira aí seus 13 a 15 bilhões de anos, né? Está em mais ou menos 13,6 bilhões de anos atrás. O mesmo acontece com a formação do nosso planeta, que é muito mais recente em termos comparativos com o início do nosso universo, né? Então a Terra estima-se aí que tenhamos cerca de 4,6 bilhões de anos de existência, ou seja, o planeta começou a se formar há 4,6 bilhões de anos atrás. E no início o planeta ele nada mais era do que uma bola incandescente. Então no início o que era poeira vai se aglutinando devido às forças da gravidade e vão se acumulando detritos e poeiras espaciais, formando aí não só o Sol, como todos os planetas do nosso sistema solar. Então basicamente foi assim que se formou não só a Terra, como todos os sistemas interplanetários, todos os sistemas planetários que existem no universo. Nós sabemos que no início o universo era composto basicamente de estrelas, não existia planetas. Mas com o passar do tempo, essas primeiras estrelas foram entrando em colapso, se desagregando, espalhando matéria para todos os cantos do universo, matérias essas que foram novamente se reagrupando, se rearranjando e novamente passaram a compor novos sistemas solares. Então basicamente é assim que foi feito e é feito os sistemas solares, as galáxias e o universo. Especificamente nós iremos agora estudar mais a formação e a estrutura do nosso planeta, que é bem parecido com a de alguns outros planetas aqui no nosso sistema solar. Você tem os primeiros planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são chamados assim de planetas rochosos, porque são planetas que possuem uma composição e uma quantidade muito grande de silício e de ferro em sua composição. E depois você vai ter, a partir de Marte, os planetas gasosos, né? Netuno, Júpiter, Saturno e Urano. E mais à frente você vai encontrar aí o planeta anão, ainda assim chamado planeta anão, Plutão, que já está para ser novamente reclassificado como um planeta normal, visto que Plutão ele deixou de ser considerado um planeta devido a algumas questões que foram observadas que o diferenciava dos outros planetas. Então ele passou para uma nova classificação, denominação que surgiu, que foi a de planeta anão. E aí atualmente estuda-se aí a possibilidade de Plutão voltar a ser considerado novamente um planeta. Mas o que nós vamos estudar agora aqui, a partir de agora, é a estrutura do nosso planeta. E o planeta Terra, como nós vimos, possui 4,6 bilhões de anos aí de existência, e lógico e evidente que lá no início ele não tinha a mesma formação, composição física, química que é a atual, né? E observe que se passou aí um longo período de tempo aí. Geralmente esse grande período de tempo, que é o período de transformação do nosso planeta aqui na Terra, nós chamamos de tempo geológico, que é dividido em eras. E o tempo da existência humana aqui na Terra nós denominamos de tempo histórico. A diferença é que o tempo histórico é o nosso tempo de existência aqui na Terra, que é muito curto e praticamente insignificante em relação ao tempo de existência do nosso planeta. Se nós observarmos ao longo do tempo, nós dividíssemos a idade do nosso planeta proporcionalmente em um ano, nós iríamos ver que o homem ele iria surgir apenas nos últimos dias do final do ano. Então, para vocês terem uma noção como o nosso tempo de existência aqui na Terra ele é praticamente insignificante em relação ao tempo do nosso planeta. E esse tempo, como eu já disse anteriormente, o tempo geológico do nosso planeta ele é dividido em escalas de tempo, né? Em eras, em eos. Aqui eu vou trazer alguns modelos para a gente dar uma observada melhor e entender um pouco sobre essas eras, sobre
essa divisão do tempo geológico do nosso planeta. Observe aqui esses gráficos. Essa imagem aqui, ela mostra o tempo geológico, né? E a sua divisão, que é feita em eos, eras e períodos, né? Esse gráfico aqui ele mostra o desenvolvimento não só geológico do nosso planeta, como o desenvolvimento da vida aqui também nele, né? Então observe que nos primeiros eos aí, arqueozoico, proterozoico, principalmente no arqueozoico, não existia vida nenhuma, até porque não tinha condições nenhuma de existir vida num planeta totalmente incandescente, né? Onde o magma ali estava totalmente derretido na sua superfície, aí, na sua crosta. Depois passa a se formar as primeiras rochas, entra-se no período chamado proterozoico, não é o proterozoico, e começa a surgir aí as primeiras formas primitivas de vida. Depois nós passamos aqui para a era paleozoica, que significa o quê? Paleo, antigo, zoica, vida. Então paleozoica são as formas mais antigas de vidas aqui no nosso planeta e é dividido em vários períodos aqui, como Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Permiano e outros períodos. Depois passamos para a era Mesozoica, né, que significa vida intermediária. Meso é meio, zoica vida. Então você tem ali o desenvolvimento da vida intermediária do nosso planeta, onde é dividido em períodos como o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. São esses períodos aí, e é nessa era aí que os répteis têm um desenvolvimento tremendo, passando a dominar completamente o planeta, principalmente no período Jurássico, aonde eles vão até o final aí, até serem aí eliminados, né, do nosso planeta. Eles reinam absoluto durante toda essa era aí. E por último nós vamos entrar na era Cenozoica, que é Ceno significa novo, zoica vida, e Cenozoico são as formas mais novas de vida aqui do nosso planeta. Então no Cenozoico você vai ter esses períodos aí, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, né? Você vai ter o Holoceno, que é esse atual, que é o nosso período atual, né? Mas o homem ele vai surgir aí basicamente aí no Pleistoceno, é quando a espécie humana aí ela vai aí aparecer, né? Se bem que estudos também outros já mostram aí que no Plioceno já tinha também os primeiros hominídeos, que basicamente não era um homem atual, mas eram os primeiros hominídeos ainda muito próximos aos macacos, né? Se nós pegarmos, né, e recortarmos a Terra da crosta até o centro, né, e fizermos assim um perfil do nosso planeta, nós iremos observar que ele tem basicamente, três camadas aí, que é a crosta, que é essa parte mais dura, enrijecida do nosso planeta. Você vai ter o manto, que é o meio ali do planeta entre o núcleo e a crosta, e iremos ter o núcleo, que algumas classificações dividem em núcleo interior, núcleo exterior, né, ou núcleo interno e núcleo externo, mas é o núcleo basicamente. Então você vai ter no núcleo lá, por ser os componentes mais pesados, dos mais pesados que nós temos no nosso planeta, basicamente formado por ferro e níquel. O manto vai ser uma sopa, onde todos os elementos estão ali, né, literalmente desmanchados. Ele é como se fosse uma vitamina bem grossa. Quando a gente bota um pouco a mais de banana e fica daquela composição bem grossa, que nós chamamos ali aquele estado de pastoso, que não é nem líquido e nem sólido, pastoso, né? Até mais próximo do sólido do que do líquido. Então mais ou menos é assim que o manto é. E a crosta nada mais é do que uma camadazinha superficial enrijecida do nosso planeta. Se observarmos essa crosta aqui em relação ao nosso planeta, é como se fosse a casca do ovo para o ovo. Veja como é fina a casca do ovo em relação ao ovo. Mas a nossa crosta é exatamente nessa proporção.
É uma camada muito fina do manto que enrijeceu, endureceu ao longo do tempo aí. Então, basicamente, nós temos a crosta, manto e núcleo como camadas principais do nosso planeta. Existem forças muito poderosas que basicamente vêm do interior do planeta e do seu processo de rotação, né? Fazendo com que esse manto ele se movimente dentro do planeta e consequentemente cause movimento na crosta. E esses movimentos aí, quando ele acontece, é quando nós sentimos algum terremoto. Então esse movimento ele sempre existiu. O nosso planeta, segundo estudos aí, ele já foi todos os continentes unidos, já foi algum dia unidos, né? Denominado assim de Pangeia. Depois ele vai se subdividir em duas grandes massas de terra, recebendo aí mais dois nomes, né? Que é a Laurásia e a Gondwana. Você observa que a Laurásia aí você vai ter ali praticamente a Ásia e a América do Norte e Europa tudo junto. E a Gondwana você vai ter ali a África e a América do Sul muito unidas e muito próximas da Austrália e da Antártida, né? E com o passar do tempo esses movimentos eles continuaram, né? E continuam até hoje, para falar a verdade. Nunca parou. Até hoje a América do Sul ela se afasta da África em termos de alguns centímetros por ano, 2, 3 centímetros por ano. Isso daí em um ano e até 100 anos não é nada, mas se você colocar um cálculo em cima de 1 milhão de anos, o que é muito para a gente, mas não é nada para o tempo geológico do nosso planeta, nós veremos aí que vai dar já um maior afastamento, já significativo aí em termos numéricos, né, de distância entre a América e a África. Então a gente vai ver que à medida que o tempo passa, o nosso planeta ele vai se reconfigurando, porque essas forças interiores elas são gigantescas e elas reconfiguram toda a nossa crosta terrestre. Você vê que a dificuldade em se descobrir, se confirmar essas teorias da deriva continental e da tectônica de placas era justamente porque o homem não conseguia entender a força que tinha e que era necessária para poder mudar e mover essas placas gigantescas que são os continentes, né? Então nós sabemos hoje, além muito mais do que sabíamos há 500 anos atrás, e hoje nós temos certeza de como esse movimento ocorre. Hoje tem uma teoria mais elaborada, que é a teoria da tectônica de placas, que nos mostra precisamente, inclusive, a idade das rochas. Hoje nós sabemos que existem equipamentos modernos, ultramodernos, que ele é capaz de detectar com precisão enorme a idade da rocha e a composição daquela rocha também. E hoje se sabe, então, com isso, precisamente quando foi que aquela rocha se formou. Então a tecnologia avançou muito e hoje nós podemos confirmar tudo isso aí. Então, observe esse mapa aí e veja que no meio do Oceano Atlântico nós temos a assim chamada dorsal atlântica. A dorsal atlântica é uma cordilheira que vai do norte até o sul do Oceano Atlântico, a maior cordilheira do nosso planeta, que fica embaixo d'água inclusive. E observe aqui nesse mapa que as rochas, quando mais se aproximam da cordilheira da dorsal mesoatlântica, mais elas vão ficando mais jovens. Esses números aqui eles mostram a idade dessas rochas, e observe que elas vão aumentando do meio para os lados, ou seja, da dorsal mesoatlântica para a África e a América, mostrando aí que a América e a África possuem as mesmas rochas, inclusive com a mesma idade e inclusive com a mesma composição uma da outra, só afastada porque ao longo dos anos esse processo de afastamento vem se confirmando.
que é um processo que inclusive não parou ainda, como eu já falei. Então observe que mostra hoje a nossa ciência perfeitamente que o que acontece e o que aconteceu é exatamente isso que nós estamos vendo aí. Esse afastamento dos continentes, e com certeza se eles se afastam de um lado, do outro eles podem se chocar. Aí nesse caso é onde vai acontecer a formação de grandes montanhas e cadeias de montanhas recentes, como a Cordilheira dos Andes aqui na América, como a Cordilheira do Himalaia lá na Ásia, os Alpes, né, e outras cordilheiras mais recentes espalhadas aí pelo mundo. Aqui vocês estão vendo aí as chamadas placas tectônicas. O que é isso? Nós vimos já aí que nossos continentes, a nossa crosta, ela se movimenta. E ela se movimenta porque ela é toda quebrada, né? Existem grandes pedaços enormes de blocos aí da crosta que nós chamamos de placas tectônicas. E é justamente na movimentação dessas placas tectônicas que ocorre o que nós chamamos de terremoto e vulcões. Se vocês observarem no mapa aí, vão ver que é justamente na divisa das placas tectônicas que ocorrem tanto os grandes terremotos como vulcões, porque é justamente aí que elas estão em três possíveis movimentos, né? Movimento de afastamento, quando elas se afastam uma das outras, como a placa sul-americana, que está o Brasil da placa africana. Esse movimento nós chamamos de movimento divergente. Elas se chocam, como a placa sul-americana com a placa de Nazca, formando a Cordilheira dos Andes, inclusive. E nós chamamos desse movimento de convergente. E nós temos também um terceiro movimento em que as placas elas ficam meio que roçando uma nas outras, né? Causando também terremotos e também vulcões. Esse movimento nós chamamos de movimento conservativo, porque elas não estão nem se afastando nem se chocando, ou seja, não é um movimento nem divergente nem um movimento convergente, é um movimento conservativo. Elas estão ali se movimentando, mas continuam, né, no mesmo lugar. A movimentação dessas placas, como já dito por mim anteriormente, elas causam principalmente terremotos e vulcões. Quando o terremoto ele ocorre no fundo do mar, no oceano, ocasiona o que nós chamamos de tsunami, que são aquelas ondas gigantes que acabam chegando à costa e destruindo tudo que há pela frente. Nós já tivemos vários e vários tsunamis provocados por terremotos ao longo da história, né? E eu tenho um vídeo aí que eu vou mostrar para vocês, que é um tsunami mais recente que ocorreu no Japão. Então esse terremoto que aconteceu no Japão, em Fukushima, né, foi um dos terremotos que mais fortes que aconteceu no Japão, batendo aí 9 graus na escala Richter. É uma escala que se utiliza para medir a força desses tremores aí de terra, né? O Japão ele tem na faixa de um terremoto a cada 5 minutos, mais de 2.000 terremotos por ano. Por que isso acontece no Japão? Porque no Japão, se vocês observarem no mapa, vocês vão ver que o Japão fica na divisa justamente de 3 placas tectônicas, fazendo com que, né, ocorra tantos terremotos, maremotos e tsunamis aí no Japão. Para finalizarmos aqui, vamos falar agora dos tipos de rochas que existem no mundo, né? Basicamente elas são classificadas da seguinte forma: nós temos as chamadas rochas magmáticas, que pode ser intrusiva e extrusiva, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. O que é uma rocha magmática? O próprio nome já vem dizendo
da onde essa rocha vem, que vem do magma. Então a rocha magmática era um magma derretido que endureceu ao longo do tempo. Esse magma ele pode endurecer num processo mais lento, geralmente quando se forma no interior da crosta, chamamos assim de rocha magmática intrusiva, ou quando ele sai, por exemplo, através de um vulcão. E aquele despejo todinho do magma, que nós chamamos aí de lava, quando ele sai, e essa rocha endurecida, nós chamamos de rocha magmática extrusiva. Depois da rocha magmática, nós vamos ter a chamada assim rocha metamórfica. O próprio nome já vem dizendo, né? Rocha metamórfica, que se refere e vem de metamorfose mesmo, né? Então era uma rocha que a princípio ela era uma rocha magmática ou sedimentar, ou até mesmo uma rocha metamórfica, e se transformou ao longo do tempo, por processos físicos e químicos, em uma outra rocha. Então ela passa a ser classificada como rocha metamórfica. De rocha, outro tipo de formação de rocha, é as chamadas rochas sedimentares. O próprio nome também diz já da onde veio essas rochas, dos sedimentos. Era uma rocha que podia ser magmática, metamórfica ou até também sedimentar, e que foi se desagregando ao longo do tempo, fazendo com que as partes mais baixas do terreno fosse sendo aterrada ao longo do tempo, formando camadas por camada. É por isso que nas rochas sedimentares aí quando nós cortamos ela, nós vemos o perfil parecendo anéis, porque elas foram ali se depositando ao longo de milhões de anos. E esse tipo de rocha é uma rocha que é muito comum, inclusive é nesse tipo de rocha que encontramos aí o petróleo e o carvão mineral, porque só em rochas sedimentares é possível encontrar matéria orgânica, porque ao longo do tempo, justamente as partes mais baixas foram sendo aterradas e formando depósitos aí de carvão mineral, petróleo e gás. Daí a importância grande dessas rochas sedimentares. Nós podemos citar como rocha sedimentar um exemplo, calcário. O calcário que produz o cal, que é muito utilizado nas casas, em pintura em geral, né? Nós podemos citar como exemplo de rocha magmática o granito. É uma rocha magmática intrusiva, é a que se forma no interior da crosta terrestre. E como exemplo de magmática extrusiva, podemos citar o basalto, que é aquela rocha preta, muito utilizada na ornamentação de calçadas de praia, Brasil e mundo afora aí. É uma rocha barata, por isso é muito utilizada para esse fim. E nós podemos citar exemplo de uma rocha metamórfica. Como exemplo, você tem o próprio mármore, que é um exemplo aí perfeito, que é uma rocha sedimentar, calcário, que por processos físico e químico, né, pela própria movimentação da crosta, ora a parte que está em cima de rocha sedimentar, ela desce e fica abaixo, mais próximo do magma, e aí passa por um tipo de cozimento, fazendo com que essa rocha se transforme em outra rocha. É um calcário, que é uma rocha sedimentar a princípio, e com milhões de anos se transformou numa rocha metamórfica agora, que é o mármore. Veja que já é uma rocha bem mais dura, bem mais resistente que o calcário, que é uma rocha sedimentar. Então são esses três tipos básicos de rocha aí, e todos três são importantes. Todas essas rochas nos fornecem recursos importantes que são utilizados em todo tipo de obra e construção e no nosso dia a dia. Então fico por aqui por hoje e encerro esse assunto, e até a próxima aula.